Olá, meu nome é Carolina, sou sócia-diretora da Bridge e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algumas atualizações do uso de métodos ágeis e da cultura de agilidade nas organizações. Como empresa que faz a implementação de métodos ágeis para os nossos clientes e também nos últimos 2 anos eu pessoalmente participei de um comitê julgador do Prêmio de Agilidade, de um dos principais eventos que acontecem aqui no Brasil. Tive a oportunidade de ter contato com mais de 200 cases de aplicação de métodos ágeis em todas as dimensões nas empresas brasileiras. A gente vem identificando algumas tendências, tanto da forma como as empresas têm usado os métodos ágeis e os seus desdobramentos no dia a dia, e também das dificuldades mais comuns que essas empresas vêm enfrentando e que são dificuldades que vão evoluindo ao longo do tempo. Então, vou trazer aqui para vocês tanto essas tendências de uso dos métodos ágeis quanto as dificuldades. Bom, com relação às principais tendências, eu vou trazer aqui 3 pontos. O primeiro deles, talvez o mais óbvio, mas que é importante a gente destacar que temos conseguido ver isso cada vez mais na prática, é a utilização do ágil em escala. Isso significa a existência de times não apenas dentro de uma área de negócio, mas a existência da agilidade como o principal método de concepção estratégica e de condução da estratégia, do desdobramento dela dentro da organização. Muitas vezes a gente tem visto, inclusive, empresas com organogramas refeitos em torno de conceitos da agilidade. Nesse sentido, o método SAFe, o framework SAFe, tem sido o mais utilizado para a escalada da agilidade dentro das empresas. Se você não conhece esse método, eu convido você a pesquisar, porque ele realmente é um método bastante rico, do qual você pode tirar vários insights para poder construir os métodos ágeis da sua própria empresa. Que, inclusive, esse é o segundo ponto de tendência que a gente tem percebido, que são as empresas construindo cada vez mais frameworks próprios. Lá atrás, a agilidade nasce com a sugestão de que cada empresa e que cada contexto deveria pegar os métodos ágeis, considerados frameworks, e adaptar esses métodos para suas realidades. Nem todas as empresas seguiam por esse caminho, uma vez que a partir do uso do zero, sair do zero da maturidade de uso da agilidade, é mais seguro a gente usar métodos by the book. Mas a gente tem percebido muitas empresas criando frameworks com nomes próprios, com uma combinação própria de práticas ágeis e de engenharia de software voltada também à agilidade, o que traz uma especificidade e características únicas para as empresas, eu acho que também incentivando aí seus diferenciais competitivos. E para terminar essa questão das tendências que a gente tem visto, temos reparado uma evolução dos papéis da agilidade dentro dos times e dentro das empresas, quando a gente está falando aí de ágil escalado. O próprio SAFe define uma série de outros papéis que não apenas aqueles Scrum Master, Product Owner e time, que são os 3 principais papéis definidos lá pelo Scrum, que ainda é um dos métodos ágeis mais aplicados localmente, quando a gente está falando da agilidade ainda sem ser escalada. A gente percebe uma carreira, por exemplo, de gestão, gerenciamento de produtos nascendo ali com analistas de produtos, Product Owners, Product Managers, Business Owners, que são pessoas que estão ali olhando para práticas focadas no clientes, focadas em questões de Lean, de gerenciamento e desenvolvimento de produtos, sejam eles digitais ou não, mas com essa disciplina de garantir a maior entrega de valor possível a partir da aplicação dos métodos ágeis. Quando a gente olha também na carreira de agilidade, o que significa garantir a aplicabilidade correta dos métodos, das cerimônias, dos ritos dentro dos times, a gente não escuta só mais apenas o Scrum Master, mas a gente vê também os agilistas. E aí, quando a gente fala da carreira técnica, a gente vê nas empresas muito a utilização dos tech leads. Então, são pessoas mais sêniores, tecnicamente falando, que existem ali dentro de um time ou são compartilhados com mais de um time, que garantem a boa aplicabilidade dos métodos de engenharia de software dentro daquele time para garantir a qualidade técnica do desenvolvimento. Mas nem tudo são flores, também algumas dificuldades continuam aparecendo conforme as empresas vão se aprofundando, dando mais passos ou utilizando os métodos ágeis por mais tempo.
Eu vou trazer aqui 3 principais dificuldades que a gente tem observado nos nossos clientes atualmente. O primeiro deles, que tem a ver com a tendência atual, é de fato escalar a agilidade. Muitas empresas usam e veem benefícios locais no uso de um ágil ali, de um Scrum, por exemplo, dentro de uma área, dentro de uma gerência, mas quando tentam escalar isso, encontram algumas dificuldades. Além disso, um desafio clássico que a gente tem reparado, quando também a gente fala da escalabilidade do ágil, é a integração entre as squads. Quando você tem um produto que é entregue pelo trabalho de mais de uma squad, fazer com que essas squads trabalhem de maneira síncrona e que consigam ser complementar na entrega desse valor, sem aumento do lead time da entrega desse valor, tem sido um desafio que a gente tem reparado nos cases, né, e clientes pelos quais nós temos passado e interagido nos últimos anos. E para terminar, uma terceira dificuldade que a gente tem observado tem sido, de fato, a lateralização e a interação lateral entre diferentes áreas de negócio. Por mais que as empresas tenham buscado, né, a construção de times multidisciplinares, a integração das áreas de negócio dentro dos times, ali no papel de Product Owner, Product Manager, Business Owner, ainda existe, né, uma certa barreira e silo entre essas áreas funcionais nas organizações que criam algumas dificuldades para a entrega de valor final da agilidade nas empresas. Bom, então espero que vocês tenham gostado dessa visão geral, né, de tendências e algumas dificuldades mais comuns que a gente tem observado. Talvez a sua empresa esteja passando por um desses desafios ou seguindo algumas dessas tendências. E a gente se vê então num próximo vídeo. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Até a próxima.